Acabo de receber mensagem da presidente Elisete Rocha, me dando a honra de fazer a abertura e os cumprimentos de praxe e passar a palavra para os organizadores, né? Então, eu quero, inicialmente, agradecer muito o Dr. Herman, que sempre que a nossa associação, sempre que nós precisamos dele para qualquer participação em eventos acadêmicos e culturais, ele está sempre muito disponível e, além de participar, ele participa efusivamente, alegre, muito feliz, satisfeito. A gente fica muito honrado com isso, né? Por isso nós falamos, o Herman, ele não trabalha na perícia, ele é o rei do CTI, né? Mas é o perito ad hoc, não é isso? É um perito ad hoc e um conselheiro... Oi! Alô? Alô? E um dos conselheiros mais experientes e renomados do Conselho Regional de Medicina e, por muitos anos, conselheiro federal em Brasília, com muita atuação. Uma grande honra para nós, doutor Herman, ter conosco aqui, viu? Eu faço essa apresentação, agradeço muito o pessoal da comissão científica, né? No caso, hoje, a Lorena, que vai moderar, o Guilherme, que é o nosso sonoplasta, videoplasta, e todas as atividades aí dessa parte de edição, e não cai a peteca, né, Guilherme? Viu? E a todos os participantes, né? Hoje estou vendo aqui um grupo bacana, estou vendo as pessoas aqui, os nomes e tudo. Nós vamos ter uma noite muito bacana. Tenho certeza que vai enriquecer muito a nossa formação, viu? Muito obrigado. Lorena. Obrigada, doutor Demicindo. Então, boa noite a todos. Meu nome é Lorena Barcala Reis, moderadora da 8ª Sessão Clínica da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas Regional Minas Gerais. Hoje o tema de debate será discussões do processo ético profissional nos conselhos de medicina, com a apresentação do Dr. Herman, como já mencionado pelo Dr. Demicindo. Os debatedores serão os doutores Rodrigo Tadeu Depuy e Dr. Igor de Lucena Mascarenhas. É uma honra compartilhar esse momento de conhecimento com os senhores e venho apresentar a nossa comissão científica, além de mim, composta pelo diretor Dr. Guilherme Chaves e os membros doutora Adriana Cunha, doutora Flávia Costa e doutor Fernando Esberar. O doutor Demecindo, então, vice-presidente da Associação Mineira, e doutora Elisete Rocha, nossa presidente, a quem passo a palavra. Doutora Elisete, a senhora está nos escutando? Sim, estava com um problema aqui no computador. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, como a Lorena falou, nossa 8ª sessão clínica, né? Não poderíamos abrir de melhor forma do que com o nosso querido palestrante, doutor Herman, e os debatedores, doutor Rodrigo e doutor Igor, a quem agradeço, né, por terem aceitado o convite. E esse tema, né, a gente sabe que é um tema de grande importância, tendo em vista o aumento exponencial do número de denúncias contra os médicos, né, seja a nível ético, nos conselhos de medicina, com os processos éticos profissionais, como que é o tema abordado hoje, como também na via judicial, né, que nós temos visto cada vez mais processos contra médicos, tanto na esfera civil como penal. Então, é uma grande honra estar inaugurando essa sessão com esse tema. Muito obrigada. Obrigada, doutora Elisete. Então, faremos as orientações para o nosso evento. Lembrando que nossos eventos sempre acontecem às segundas, terças-feiras de cada mês, de forma gratuita, com inscrições através do Simpla, utilizando-se da plataforma Zoom, são sempre divulgados pelas mídias sociais. As datas programadas, bem como os vídeos dos eventos anteriores, podem ser acessados através do site da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, entrando no link da Regional Minas Gerais. Pedimos que durante as apresentações os microfones permaneçam desligados
Nós já vamos desligar, então pedimos que mantenham desligados e poderão ser formulados questionamentos que podem ser enviados pelo chat. Vamos fazer, então, uma ordem para a apresentação. Será uma apresentação de, inicialmente, 30 minutos pelo Dr. Herman, e cada debatedor terá 15 minutos cada um. Seguimos, então, do fechamento. Lembramos sempre que as nossas sessões sempre têm divergências de ideias, isso é costumeiro, porém, sempre primamos pela urbanidade nos nossos eventos. Então, o Dr. Herman, passar então a primeira apresentação, é médico especialista em clínica médica e terapia intensiva, médico assistente de clínica médica da Santa Casa de Belo Horizonte e médico horizontal, CTI do Hospital São Lucas de Belo Horizonte, conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Dr. Herman, pode iniciar a sua fala, então o senhor tem 30 minutos. Boa noite, eu liguei o cronômetro aqui. Agradecer o convite da doutora Elisete, da doutora Lorena, com quem eu tive o contato. Tenho uma proximidade de um defensor público exemplar, que é o irmão dela, e tive a oportunidade de conhecer o doutor Guilherme Chaves, e, coincidentemente, o pai dele, doutor Chaves, é o nosso delegado lá em Bocaiúva. E agradecer o convite também ao meu amigo Demercindo, que fizemos residências na Santa Casa, né, e convivemos lá, Santa Casa São Lucas, por mais de 30 anos. Objetivamente, o Código de Processo Ético Profissional, e coincidentemente ele foi formulado enquanto conselheiro federal, ele é disciplinado por uma resolução. Para que todos saibam, a resolução são atos complementares às normas legais, ao Código e à Lei 3268, que os conselhos têm a competência e são situações impositivas. Uma consulta orientadora e uma resolução impositiva. Próximo, por favor. Quem está me ajudando aí? Só em termos de conceitos iniciais, é importante a gente entender o que é uma sindicância, o que é um processo ético profissional. A sindicância, pela própria decisão e diversas do STJ, é um procedimento preliminar que tem seu rito informal, visto que o rito ampla defesa e contraditório está contido no processo ético profissional. Então, não necessariamente, durante a instrução de uma sindicância, é necessário o que se chama esclarecimento. É numa primeira fase, em que se recebe a denúncia e pergunta ao colega lá denunciado que ele faça a sua manifestação. Em alguns casos específicos, tais quais propaganda que estão claras, quase nunca se pede esclarecimento. E depois o processo ético profissional, que tem um rito próprio, do contraditório da ampla defesa, que pode apresentar testemunhas, a assessoria de um advogado. Doutora Lorena, as apresentações elas vão ficar pequenininhas ou nós podemos ampliá-las aqui no centro? O compartilhamento está aparecendo numa imagem maior? Doutor Herman, o Guilherme está com as imagens agora, a gente vai tentar colocar maior. Mas o senhor pode ir falando... Aí, ótimo. Eu vou seguindo, né? A gente vai ajustando, tá bem? Então, naqueles conceitos que eu disse, né? Próximo, né? Então, dentro dessa resolução, tem diversos artigos. E aí, tem as disposições gerais, que a sindicância e os PEPs são regidos por um código, que é uma resolução específica, e fica claro, durante a sua instrução, que as sanções que podem ocorrer, os processos ético-profissionais correm sob sigilo, e as sanções confidenciais, né, ou seja, censura e advertência confidencial, não pode ser tornada pública mesmo após a conclusão definitiva do PEP. Eu desconheço, durante esse tempo de conselho, alguém que divulgou um resultado e teve, por sinal, um desrespeito, volta ao conselho,
por desrespeitar uma resolução, por aquele que foi denunciado ou foi denunciante. Próximo. A competência para apreciar e julgar as infrações é do CRM onde esteja inscrito ao tempo da ocorrência. Então, se um determinado médico, mesmo não tendo a inscrição naquele estado, ele comete a infração no estado, naquela outra jurisdição, ele vai responder pelo fato onde o fato punível ocorreu. Pode seguir. E o processo e julgamento das infrações, elas são independentes, visto que a responsabilidade ética profissional, ela é um processo administrativo independente da instância criminal. Então, nesse sentido, independente de ter uma punição na instância administrativa ou na instância criminal e vice-versa. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo fez, em um determinado momento, uma comparação nos casos das punições relacionadas à negligência, imprudência e perícia e viu que as decisões eles chegavam perto de 54% coincidentes, ou seja, as instâncias realmente são independentes. Próximo. E aí, só para dar uma... retornando ali atrás, essa decisão ela é corroborada lá da independência numa súmula que é chamada súmula 18 do STF. Essa súmula ela tem um fundamento que a decisão absolutória na instância criminal não obsta à responsabilidade disciplinar na esfera administrativa. Então, nós já temos uma súmula do STF que consolida essas questões. É bom lembrar que muitas das nossas decisões e muitos dos conceitos que tem no Código de Ética Médica, eles têm uma correlação clara com o Código Civil e o Código Penal. E a apreciação da sindicância, que envolve o conselheiro, ela tem algumas regras. A instrução é feita no conselho de origem, ela poderá ser desaforada, mas, de modo geral, quando o conselheiro é denunciado, pelo menos aqui no nosso Conselho de Minas, a gente se julga impedido e é encaminhado para o Conselho Federal. Faz a instrução, julga a instância preliminar e depois também a decisão do processo profissional depois de instruído é feita num conselho em que é feito o desaforamento. Esse desaforamento, de modo geral, é feito no conselho mais próximo. Próximo. A sindicância ela pode ser aberta em diversas situações. De ofício, o conselho tomou notícia lá de uma reportagem, mediante uma denúncia escrita ou verbal, e se, por acaso, também desconheço em algum momento que essa denúncia verbal ela pode ser feita, né? Ela designa um servidor que vai reduzir a termo essa denúncia verbal. E a denúncia tem que ser assinada pelo denunciante, representante legal ou procurador. E aí, se o conselheiro, se o corregedor entender que há uma falha nessa denúncia, que ela não tenha consistência, ele pode solicitar que seja complementado. Próximo. E não sendo essa denúncia não cumprir esse parágrafo, o corregedor leva a denúncia à sindicância, ela é arquivada ou determinada de ofício para apurar os fatos nela contidos. A sindicância também pode ser arquivada por desistência da parte denunciante a critério da decisão da Câmara. Aqui em Minas, diferentemente de outros estados, nós só julgamos com pleno, a não ser nós só temos Câmara de Sindicância, que concorre o mínimo de 11 e no máximo 21 conselheiros, as sindicâncias. As consultas e os processos eleitorais, nós entendemos que quanto mais houverem conselheiros, mais possibilidade de praticar justiça haverá dentro dos conselhos. E ela pode ser também arquivada por desistência da parte, mas ela tem uma exceção.
assédio sexual ou óbito do paciente, ela não pode ser arquivada de ofício. E a denúncia anônima não será aceita. Próximo. Determinada a instauração da sindicância, nomeia-se um conselheiro sindicante que faz a identificação, a descrição dos fatos e as circunstâncias e a indicação da relação entre o fato e eventual infração. Fica claro que, na conclusão da sindicância, sempre se fala em indício de algum artigo. Próximo. E instaurada a sindicância, nomeado o sindicante, obrigatoriamente tem que concluir da existência ou inexistência de indício. Essa é uma das grandes questões que ocorrem nos conselhos de nulidade ou de questionamento das partes, em que o conselheiro ele cita o fato, faz o indiciamento pelo determinado artigo, mas não fundamenta. E essa é uma das questões principais que prosperam no judiciário e de nulidade, certo? Ela tem 180 dias para ser concluída. E presta bem atenção, 180 dias para concluir. Mas lá na frente nós vamos ver que a realidade é diferente. Ela pode ser, por vários motivos, esse prazo pode ser excedido. Próximo. E aí as comissões de ética dos estabelecimentos devem encaminhar ao CRM as denúncias de condutas que tiver ciência de acordo com a resolução específica que tem das comissões de ética. E se não houver comissão de ética, por exemplo, instituições com menos de 30 médicos, certo? O diretor clínico que faz essa comunicação. Próximo. A pessoa jurídica, essa é uma outra questão que avançou muito no novo Código de Processo. A pessoa jurídica pública ou privada poderá exercer o direito da denúncia, devendo ser representado por quem a lei ou respectivos estatutos indicarem, ou no silêncio deles pelos seus diretores ou sócios gerentes. Tem duas situações importantes que eu aprendi nos recursos terminativos lá no Conselho Federal de Medicina, de seguradoras. Uma grande seguradora, caso de fraude em DPVAT, eles acompanham até a última instância, em todas as fases, esse acompanhamento dos processos. E agora, recentemente, de uns 3, 4 anos para cá, a sociedade de especialidades, quando fazem a denúncia, elas têm entrado no polo ativo das denúncias. Ou seja, isso é importante porque uma sindicância de ofício, ela, assim que ela é arquivada, de acordo com o CEPEP, ela não cabe recurso a ela, ela se extingue. Então, tendo alguém que seja parte denunciante, pode haver recurso. Próximo. E aí, aquilo que eu falei, o relatório tem que ser fundamentado e pode, antes disso, propor uma conciliação. A conciliação ela só cabe quando tem um denunciante e denunciado. Quando é de ofício, você pode fazer um termo de ajustamento de conduta, do qual eu não sou grande apaixonado, certo? E arquivamento se indicar a inexistência de indício de infração ao Código de Ética Médica. E aí, quando se instaura o processo excepcional, pode ser cumulado com a proposta de interdição cautelar, ou seja, aquele que nós vamos falar na frente, que comete ilícitos que causam dano reiteradamente, tem que fazer no ato da abertura do processo, a interdição cautelar. Isso tem chamado muita atenção, porque recentemente, já tem uns 5, 6 anos que está correndo, e já em instância terminativa, um grande conselho do Brasil está tendo que pagar metade da indenização de 16 milhões de reais de um médico que reiteradamente causava dano aos seus pacientes pela sua falta de especialidade e entendeu a justiça que o conselho prevaricou e foi omisso. Então, adota-se com muito rigor hoje a interdição cautelar. Próximo. O relatório certamente tem que ser fundamentado e instaurar também, além por doença incapacitante. Se durante a instrução entender o conselheiro que aquele médico que pratica aquele ato, vamos dizer, dando um exemplo, aquele médico praticou aquele ato porque ele está
viciado em opiáceo em determinada especialidade. Interrompe-se o processo, ele fica sobre estado, apura a doença capacitante para analisar a competência, a sanidade desse colega para poder praticar a medicina, e enquanto não for concluído, esse processo fica sobre estado. Lembrando que aí instaura-se o direito dos médicos peritos, são 3 médicos peritos que são catalogados do Conselho, e na Justiça Comum, na perícia, tem um assistente, técnico, entre outras coisas. Próximo. E aí, já falei, próximo. Ele tramitará no máximo com prazo de 90 dias. É só lembrando que no processo de interdição cautelar, obrigatoriamente já começa a funcionar a interdição cautelar desse colega a partir do momento da decisão da plenária, cabendo recurso ao Conselho Federal de Medicina no prazo de 30 dias, obrigatoriamente encaminhado de ofício pelo Conselho, certo? E aí o Conselho Federal de Medicina tem a obrigatoriedade de fazer esse julgamento no máximo em 30 dias ou na plenária subsequente. E aí, lembrando que na conciliação é vedado qualquer acerto pecuniário. Próximo. E aí, só lembrando que aqui inclui também que a conciliação é impeditiva no artigo 129 do Código Penal. E aí, aceita a conciliação, certo? Vai ser homologado, é acompanhado, e aí, se um colega não aceitar aquele voto inicial, a sindicância prossegue dos seus termos, certo? Pelo arquivamento ou pela abertura do processo profissional. Próximo. E o termo de ajustamento de conduta é um ato jurídico, pelo qual a pessoa física ou jurídica recorre implicitamente à sua conduta. Isso acontece com frequência, às vezes, por desconhecimento de uma propaganda, por exemplo, em que se esquece lá de colocar lá, de acordo com a resolução, quem é o diretor técnico daquela instituição. Alguém denuncia, faz uma fiscalização, é de menor potencial ofensivo, então você pode fazer o termo de ajustamento de conduta. E aí, da mesma forma, não pode que envolva lesão corporal de lesão grave, e essa fiscalização é feita pelo serviço de fiscalização, que se houve cumprimento ou não durante esse período. Prevalece durante um ano, se houver descumprimento, segue a sindicância o seu curso e abre-se o processo ético profissional. Próximo. É sigiloso e é feito pela Câmara de Sindicância, e aí o médico firma com o conselho um compromissário. Nós já tivemos muito isso numa determinada época, com a questão de médicos que trabalham de medicina de grupo, né? Então, concorrência, anúncios, etc. Próximo. E são cláusulas obrigatórias. O objeto, a cláusula de comportamento, a cláusula que fica sobrestada, fixa o prazo da suspensão, normalmente o prazo é de 1 ano, e a cláusula de fiscalização. Então, se define por o serviço de fiscalização quais são as atribuições. Você vai passar lá na clínica de 3 em 3 meses, vai ver se ele tirou os folders, se lá dentro tem que continuar folder anunciando dessa forma ou não, se a placa dele, dando um exemplo claro. Próximo. E aí, da interdição cautelar. E aí, o pleno do CRM, por maioria simples de votos, ou seja, o quórum mínimo de 11, por maioria simples, poderá interditar cautelarmente o exercício profissional do médico, cuja ação ou omissão decorrente do exercício da profissão esteja notoriamente prejudicando seu paciente ou a população em iminência de fazer. É uma questão que eu acho que é das mais complexas dos conselhos, porque quando o Herman, por exemplo, comete uma imprudência ou imperícia que causa um dano, e esse fato é isolado, você não pode considerar isso como um risco sequencial, certo? Então, isso, o que o Herman sempre defendeu no Conselho Federal de Medicina e foi voto vencido, mas na maioria vencedor. O que eu fazia o voto que compete ao Conselho de Origem ser célere na sua decisão
em vez de ficar com essa suspensão cautelar durante 6 meses. E é uma coisa contraditória. A 3268, a suspensão do exercício profissional é no máximo 30 dias, e uma cautelar ela pode ir até 6 meses. Então, são coisas interessantes que tem, que eu acho que é uma das contradições que tem no nosso CPF. Próximo. A intenção sempre que existe aquilo que eu falei, saltando, né, tem indicar a verossimilhança da acusação, dano irreparável, repetitivo, e aí que altera o bom conceito da profissão, caso ele continue a exercer. Uma das questões que a gente tem também com frequência, às vezes, da interdição cautelar, é um assédio sequencial e que chegam denúncias até que se apure, ou seja contra a mulher, ou seja contra o menor, certo? Então, aí ela pode ser total ou parcial. Você não vai praticar mais essa oportunidade, essa especialidade, mas outras questões você pode atender. Próximo. E aí, na instrução, é interessante, é designado um relator, e aí uma questão interessante que foi acrescentado nesse CPF. O sindicante, ele não pode ser o instrutor do PEP proposto. Mas ele pode ser relator, mas por cautela não se indica o sindicante para ser o relator, mas ele pode estar presente lá nas plenárias de julgamento. Próximo. E edição. Abriu-se um processo ético profissional e, em determinado momento, vê-se que levantou uma questão e tem um fato novo, ou não foi levantado uma situação específica, ou tem um outro colega que foi levantado essa questão. Então, ela tem que voltar à Câmara de Sindicância e para ser aprovado, ou do Pleno, e aí abre-se a ampla defesa e o contraditório. Então, não é infrequente voltar à fase inicial e começa tudo de novo. Próximo. Essa é uma outra questão que o conselheiro Herman teve dificuldade lá no plenário, né, da citação. A citação, o nome completo, endereço, finalidade da citação. E, obrigatoriamente, quando se faz a citação, você tem que encaminhar o relatório conclusivo e o voto divergente, se houver, para que a pessoa possa prestar seus esclarecimentos. Começa da primeira fase para saber de que ele está se defendendo. Próximo. E aí a defesa prévia, o denunciado poderá arguir preliminares. Eu não fui citado, eu não fui ouvido na fase inicial, etc. E aí você responde às preliminares, e lembrando que essas preliminares, elas devem ser citadas num primeiro momento, na primeira oportunidade, que é na defesa prévia, sob pena de preclusão. E aí ele tem um prazo de 30 dias para poder apresentar essa defesa prévia. E aí ele tem direito de vistas e como extração de cópias. Próximo. E dever das partes, porque tem um artigo que diz que o médico tem que atender às intimações e recomendações do conselho, mas ele se apresenta nos autos e fala: só vou me manifestar nas alegações finais ou na minha defesa durante o julgamento, certo? E aí, esse é um avanço que teve em relação à justiça, que presume-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo destinatário. Essa é uma das questões, né, polêmicas que eu entendo. Próximo. E o médico que não responde, e às vezes pode ser ele tem a obrigação de revelar o seu endereço, essas coisas, essa mudança, e aí ele não apresenta a defesa, o conselho nomeia um réu, um advogado, defensor, e que vai acompanhar em todas as instâncias. Próximo. E aí eles podem empregar todos os meios para provar sua verdade. Próximo. E aí são inadmissíveis provas que não ilícitas obtidas de acordo com a violação de normas constitucionais legais. Então, elas são extraídas dos autos.
ou aquelas que não têm nada a ver com o processo. Nós estamos julgando um caso aí recente de um médico, né, que ele tem a prática, procedimento não reconhecido, e aí entranhar nos autos denúncia de outros fatos que não tem nada a ver com a situação que está sendo apurada. Próximo. E aí, só lembrando que esse é um outro avanço que teve, que é da obrigação de quem indica suas testemunhas de arrolarem e de apresentá-lo. Então, não há justificativa que eu convoquei uma testemunha e ela não compareceu, e essa obrigação é da parte que apresentou testemunha. Próximo. Ele é qualificado, a circunstância que ocorreu, né? Se tem mais de um denunciante, ele é ouvido separadamente, havendo a oportunidade do procurador assistir a essas audiências, certo? E depois se cientifica se ele tem ciência da conclusão, etc. Todas essas questões você tem que esclarecer durante a instrução. Próximo. E aí pode acontecer a cariação. Nós tivemos recentemente um processo que eu estava no julgamento, eu pedi uma diligência, porque era a possibilidade de assédio, e nós conseguimos que tivesse a cariação. E essa cariação mudou o resultado do julgamento, porque o denunciado ele se tornou silente durante toda a cariação e das acusações que lhe foram apresentadas pela paciente. E próximo. E aí, o que é interessante agora, que é a questão da prova emprestada. A prova é lista a utilização, eu acho que tem uma grande importância nessa apresentação, a prova emprestada, desde que submetida ao contraditório. Ela ingressará nos autos como prova documental e deverá ser dada como tal. Nós temos duas decisões do STJ, certo? Que é uma súmula 591/2017, e um recurso especial 617/428 da ministra Angotti, em que fala que o contraditório, a prova pode ser prestada desde que seja apresentado o contraditório. Então, é uma das grandes questões que são contestadas, mas como nós temos a decisão do penúltimo tribunal, elas sempre são derrubadas dentro da plenária. Então, citar a súmula 591 e esse recurso especial 617/428, que consolida a nossa decisão de prova emprestada no nosso CPF. Próximo. E aí, gravações. É apresentada, se a parte apresenta uma gravação, é da competência dela fazer a transcrição e submeter ao contraditório. Se elas foram juntadas aos atos de ofício, elas são degravadas pelo CRM. Por exemplo, o magistrado encaminha a denúncia e, junto com isso, o Ministério Público vem a degravação. Essa degravação é de competência do CRM. Próximo. O corregedor recebe o processo, e aí ele indica o relator revisor, e com despacho fundamentado, ele remete aos autos que ele tem 30 dias para poder fazer o seu relatório. Próximo. Apertando um pouco o passo. E cabe o recurso administrativo no prazo de 30 dias, apesar que conta é o prazo de retorno do AR. Então, o prazo é do retorno do AR. Próximo. Esse recurso é federal. Agora, numa rápida síntese, que eu vou falar aqui das nulidades processuais, né? A nulidade, igual eu falei, aquelas que são arguídas em tempo oportuno. E essa primeira oportunidade, ela é dada quando faz a defesa prévia. E aí tem uma questão importante, que a nulidade absoluta, ela pode ser arguída a qualquer tempo, inclusive no julgamento. Que, de repente, o advogado cita lá que ele não foi submetido ao contraditório, que não foi ouvido sua testemunha, que o denunciante, ele foi o denunciante, ele foi ouvido antes do denunciante, vice-versa, o denunciado foi ouvido antes do denunciante, isso é causa de nulidade absoluta. E isso tem prosperado na justiça comum.
Os juízes têm anulado essa questão. Tem outras questões, em 2 oportunidades eu fui vencedor e uma fui perdedor, em voto divergente que eu fiz num processo lá que eu achava que devia ter nulidade absoluta, porque o processo teve seguimento durante a instalação de um processo administrativo por incapacidade desse médico, ou seja, por sanidade. Eu votei contra, fui voto vencido, o médico fez o recurso e eu passei a participar da mídia da Justiça Federal, citado, essa razão, o conselheiro Herman, que tem que voltar ao processo inicial. Então, restaurou-se, concluiu-se o processo administrativo, entendeu-se que ele não era competente e capaz naquele momento e o processo ficou sobrestado. Certo? Esse é um exemplo. Então, a nulidade ela pode ser ruída a qualquer tempo. A outra questão que tem é a questão dos prazos processuais. Nós temos 5 anos para cumprir o processo, para fazer o julgamento do processo ético profissional. E esse prazo conta a partir da data da defesa prévia. E aí, durante a instrução, esse prazo prescricional ele é interrompido, por isso que às vezes dura mais que 5 anos. E ele também interrompe por decisão condenatória, mas não interrompe por absolvição. Se há um julgamento com absolvição dentro de 5 anos, esse prazo se extingue, mas ele se interrompe por decisão condenatória que prossegue com a instância superior. E aí, é uma outra questão, que eu só chamando para finalizar, a questão dos 180 dias da sindicância. A sindicância, no seu artigo 114 do CEPEP, diz que a sindicância parada por mais de 3 anos, ela sem despacho, ela é arquivada de ofício. Então, aqueles 180 dias eles podem ser prorrogados desde que hajam despachos sucessivos, certo? Precisando da perícia, precisando de um novo esclarecimento, né? Mais importante, no final, que deve ter todo direito à ação, nós temos um artigo que diz da reabilitação. Minha conexão ficou instável, vocês estão escutando? Estão escutando que apareceu a memória aqui. E a última fala é que agora eram 5 anos, mas por a questão do processo do Código Civil, há uma reabilitação após decorrido 8 anos, se o colega não comete nova infração. E aí é sofrido qualquer infração. E é retirado das suas anotações qualquer punição após 8 anos. Inicialmente, é isso que eu teria a dizer, né? Eu passei aqui 2 minutos e 7 segundos, espero ter contribuído e estou à disposição, espero que não me faça, como diz a pergunta do 1 milhão do Silvio Santos, eu vou tentar responder e participar em debatedores. Muito obrigado. Inicialmente, agradeço, esqueci, é uma grande honra quando é chamado feliz com o convite, viu? Sem proselitismo. Obrigado. Muito obrigada, doutor Herman. Nós vamos passar, então, a palavra ao doutor Rodrigo Depuy. Doutor Rodrigo é médico anatomopatologista e médico do trabalho, mestre em patologia pelo UFMG, advogado e membro da Comissão de Direito Médico da OAB de Minas Gerais, tem pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e pós-graduação em Direito Médico. É autor dos livros Novo Código de Ética Médica Comentado, Aspectos Práticos e Polêmicos, da editora CRV, e Documentos Médicos Comentados, da editora Lujur. Passo a palavra ao doutor Rodrigo. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Jóia. Então, vou aproveitar esses 15 minutos para tecer algumas considerações, desde já agradecendo o convite de estar aqui com o professor, conselheiro Herman e o Igor, enquanto debatedor. Primeiramente, eu gostaria de trazer uma reflexão aos colegas que nos assistem, que é o seguinte: a questão das funções típicas e atípicas do CRM, né? O
O conselheiro Herman, ele trouxe explicando com mais detalhadamente o código de ética médica e o processual médico, né, nas funções típicas que envolvem o CRM e o CFM, que é a fiscalização ética da profissão, em benefício da sociedade, né, e associada a isso a regulamentação do exercício profissional. Então tem que ficar claro para os colegas que o CRM, o CFM, não é uma autarquia que está na defesa de interesses médicos, eminentemente. Ela é uma atividade, mas, digamos assim, uma atividade secundária. Para isso, existiriam outros órgãos para defender o interesse do médico, tal como o sindicato, algumas outras entidades de especialidade. Uma coisa importante que eu acho que vale a pena a reflexão é que, em 2020, a população médica no Brasil girava em torno de um pouco menos de 500 mil habitantes no nosso país, né, de profissionais, desculpa. Em 2030, a perspectiva é que seja em torno de 820 mil médicos. Então, vai ser um aumento de quase 70% dessa população profissional, né? Então, quase que aumenta mais de 2/3 de profissionais em menos de 10 anos, em intervalo de 10 anos. Então, se a gente parar para pensar que a gente está em 2022, a chance da gente ser atendido por um colega que ainda nem formou chega a ser de mais de 2/3 de chances, né? E isso é interessante, porque se hoje a população e a idade média do médico está aí na ponta atendendo, em torno de 42 anos, em 2030 essa população vai ser, a média dela vai ser menor do que 30 anos, sendo que boa parte dela vai ser do sexo feminino. Então, a reflexão inicial que eu deixo é que, nos próximos 10 anos, ao passo que nossa população envelhece, no cenário da carreira médica, é uma população extremamente jovem e que também tem novos conceitos, novas ideias e que vai pressionar muitas dessas mudanças que eu acho que devam existir nos próximos anos no Conselho de Medicina. Uma coisa importante a ser dita no cenário atual de sindicância e PEP é o seguinte: eu vou trazer uma estatística para demonstrar a importância do médico, desde o início, inclusive na fase sindicância, se assessorar por um profissional da área, se possível jurídica, porque no contexto atual, os tribunais éticos têm condenado bastante. Só para trazer a perspectiva da estatística, por exemplo, do CREMESP, um informativo de 2019, ele liberou um boletim que nos 6 primeiros meses, ou seja, em um semestre, ele tinha julgado mais de 2.500 processos, sendo que os médicos foram condenados em quase 54% dos casos, né? Mais de 50%, então. E dessas condenações, 20% delas envolviam ou suspensão profissional ou cassação profissional. Inclusive, a cassação profissional foi de 12%, o que é a penalidade máxima na medicina, né? Outra estatística mais recente foi do CRM do Paraná, inclusive com uma porcentagem muito semelhante ao CREMESP, 51% das condenações. Lembrando que essas condenações elas podem ser públicas ou privadas. Uma das questões para quem atua no direito médico, eu acho que é importante o Conselho Federal e Regional começarem a refletir a questão de que essas penalidades elas não possuem parametrização. Então, por exemplo, um fato semelhante que aconteceu em um estado e que está sendo julgado também fato semelhante em outro, a gente pode ter uma pena de caráter privado, pública em um estado e no outro uma pena em caráter mais confidencial. Então, essa ausência de parametrização, podendo ocorrer nesses casos, isso pode não ser tão bom, essa falta de uniformidade das decisões. E aí eu tenho um terceiro livro já em fase de publicação nos próximos 60 dias,
eu trago uma sugestão do direito comparado, né, que envolve o Conselho de Enfermagem. Existe uma resolução do COFEN, que é a 564 de 2017, no qual ele estabelece de uma forma cartesiana a gradação da pena aplicável, ele classifica as infrações que existem no Código da Enfermagem como leve, moderada, grave e gravíssima. Ela estabelece circunstâncias de penas, atenuantes e agravantes, e a previsão de aplicação dessas penalidades. O que seria extremamente interessante a gente ter no âmbito do Conselho de Medicina para ter uma maior uniformização dessas decisões entre os estados. Lembrando que essas penas, e aí tem colegas que acham assim, isso daqui, se der uma advertência confidencial não vai dar em nada. Mas aí é que reside o problema. O Conselho Hermann já colocou a questão da reabilitação. E aí no livro que está para publicar, eu chamo isso que existem duas questões envolvidas. Uma é o efeito direto da condenação, que são aquelas penas já apresentadas, e a segunda seriam os efeitos secundários dessa condenação. E um efeito imediato secundário que existe, mais primário que seja, é a perda da primariedade do médico nessa circunstância em que ele é condenado. E aí, nesse sentido, ele deixa de ser primário, ele não consegue, por exemplo, tirar uma certidão de antecedente ético no Conselho de Medicina. E aí, não havendo essa possibilidade de retirar, por exemplo, essa certidão ética por 8 anos, e aí a gente está falando aí com um público muito grande de peritos, a gente sabe, por exemplo, que em Minas Gerais mesmo tem cidades em que o juiz pede para documentos, como documentos para habilitação do perito, como sendo um perito do juízo, a certidão ética. Então, por si só, uma pena mais simples que seja, já inviabiliza o trabalho desse colega como perito por 8 anos, porque ele não vai conseguir tirar essa certidão. Sem falar isso, também tem diversas outras circunstâncias que, sem essa certidão, o médico fica restrito na sua atuação profissional. Por exemplo, sem essa certidão, ele não pode ser, por exemplo, um responsável técnico, um diretor técnico, clínico, né? Não pode participar de cargos eletivos, diretivos, tem concursos que pedem essa certidão. Então, isso pode representar uma grande dificuldade no exercício da profissão. E aí a outra reflexão que eu faço é a respeito da questão da duração dessa reabilitação profissional, que na medicina, salvo melhor juízo, são de 8 anos. Não tem nenhuma outra profissão que possui um período tão grande. Para vocês terem ideia, e aí eu gosto muito do direito comparado, trazer exemplos. Por exemplo, na odontologia, esse período ele dura entre 1 a 5 anos. 5 anos para ele reabilitar da pena capital, que seria a cassação profissional, né? Na OAB, a pena máxima que o advogado pode pegar, a reabilitação dele é em 1 ano. Então, assim, no caso da medicina, é um prazo extremamente grande e cabe a nossa reflexão se, de fato, a gente está conduzindo da forma correta esse instituto, a durabilidade, até ele voltar a ter uma certidão negativa ética. Eu sei que meu tempo está terminando e eu vou finalizar com a questão da cassação profissional também. A cassação profissional é um instituto que até hoje, na medicina, ele é colocado como uma impossibilidade do médico exercer a medicina de forma perpétua, sabendo que a gente tem na nossa Constituição falando que no território brasileiro inexiste a possibilidade de penas de caráter perpétuo, ou seja, fere, inclusive, a nossa Constituição. E aí eu retorno à discussão no direito comparado. Em que sentido? Na OAB, por exemplo, a reabilitação profissional é 1 ano. E aí, por exemplo, se ele envolveu essa ação um crime, o que acontece? O pedido de reabilitação só pode ocorrer depois que ele cumprir, de fato, a instância criminal, a pena dele no crime. Então, foi condenado em instância criminal, ele cumpre a pena criminal, reabilita em 1 ano e pode voltar à advocacia, né? A própria enfermagem, por exemplo, ela coloca um período máximo para essa cassação, que pode ser de até 30 anos.
né? E na odontologia, o prazo máximo até 5 anos. Meu tempo acho que esgotou, eu tinha até mais coisas para falar, mas quis trazer essa informação para os colegas, que a gente tem que rever muitos desses institutos. Eles não são perfeitos, e na medicina especificamente, ele é muito mais grave do que em outras profissões. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Depois eu vou voltar a palavra ao doutor Herman, mas primeiramente eu vou apresentar o doutor Igor Mascarenhas, que é advogado e professor universitário dos cursos de Direito e Medicina, Universidade Federal da Paraíba, Unifip, doutorando em Direito pela Universidade Federal da Bahia e doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná. É mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Direito da Medicina pelo Centro de Direito Biomédico, vinculado à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Passo a palavra ao senhor, doutor Igor. Doutor Igor, por favor. Agora sim. Isso. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade. É sempre um prazer falar sobre o processo ético. Eu fui advogado do CRM da Paraíba, atuei no jurídico durante 5 anos, e hoje defendo médicos em processos éticos profissionais. O que acontece? Eu resolvi fazer um recorte um pouquinho mais verticalizado sobre processos éticos profissionais e perícia. Se a gente fosse discutir o processo ético, só o processo ético em si de forma mais ampla, eu acho que nós passaríamos aqui umas 2, 3 horas com muita tranquilidade. Até porque eu tenho muita resistência com alguns entendimentos do Conselho Federal de Medicina. CRM de Minas Gerais, eu até gosto deles, tá, doutor Herman? E vamos ver agora, eu vou apresentar uma defesa prévia, vamos ver se vocês vão acolher as minhas preliminares para dizer se esse amor vai ser recíproco. Mas eu resolvi verticalizar, então, dentro da perícia médica. E aí, antes de mais nada, é importante a gente debater que a perícia médica é uma especialidade sui generis. Então, medicina legal e perícia médica é uma especialidade sui generis. Tanto que possui um capítulo próprio. A gente, dentro do Código de Ética Médica, tem um capítulo que é chamado de perícia e auditoria médica. Então, isso já indica a relevância que o próprio Conselho Federal de Medicina dá à perícia. A gente não tem um capítulo próprio de infectologia, que hoje ganhou uma relevância gigantesca. A gente não tem um capítulo próprio de ginecologia, mas a gente, curiosamente, tem um capítulo próprio de perícia. E por que a gente vai ter esse capítulo próprio de perícia? Porque o perito, ele exerce uma função que, na minha opinião, é muito dinâmica, muito complexa. Perito, ele se relaciona com os médicos, perito se relaciona com o delegado, perito se relaciona com o advogado, com o juiz, outros profissionais de saúde, com as partes interessadas, Ministério Público, assistente técnico. Então, a relação do perito, ou o domínio da técnica em relação à perícia, é muito mais burocrático, é muito mais complexo. Se o perito só souber medicina, ele não sabe de absolutamente nada. Ele tem que saber lei, ele tem que saber a estrutura do judiciário, ele tem que saber trabalhar com toda essa máquina. E isso torna a relação da perícia, ou os processos éticos relacionados à perícia, por vezes, fúteis, banais, pequenos. Não é que o médico tem errado, o perito tem errado tecnicamente, mas ele deixou de observar uma norma acessória, que ele, enquanto perito, deveria dominar. O que acontece? O primeiro aspecto que a gente tem que destacar é que perícia não é relação médico-paciente. Então, doutrina majoritária vai dizer que essa relação não é médico-paciente, que essa relação vai ser de médico periciando. E por que isso? Porque não há uma relação de confiança ali estabelecida. Aquele profissional, o perito que está ali atuando, ele não constrói uma relação
de confiança, porque ele exerce uma função pública, seja na esfera judicial, seja na esfera administrativa. Então, não é uma escolha do paciente, que até porque não é paciente, e essa pessoa, ou o periciando, o perito, ele não deve, a princípio, adotar a melhor medida para o periciando. Ele não deve adotar a melhor conclusão para o periciando. Ele deve observar, uma vez que sua atuação é extremamente imparcial, a análise do caso concreto. O que acontece? E aí eu vou trazer 3 casos para vocês sobre perícia e processo ético. Um aspecto inicial, e isso Guilherme, por exemplo, talvez ele me mataria, é eu dizer que, em tese, todo e qualquer médico pode atuar como perito. Por quê? Porque para o judiciário, e a gente tem diversos pareceres do CFM sobre isso, o mais recente, salvo engano, é de doutora Rosilane, para o judiciário, para ser perito, basta ser um expert. E para ser expert, supostamente, basta ser formado em medicina, basta ser médico. Só que se eu digo isso, que para ser perito basta ser médico, eu posso passar uma falsa impressão de expertise. Salvo engano, doutora Lorena atua em psiquiatria, não é isso? Se a gente disser que toda e qualquer pessoa pode realizar uma perícia psiquiátrica, todo e qualquer médico pode realizar uma perícia psiquiátrica, o risco dessa conduta ser enquadrada como imperícia ou como imprudência é gigantesco. A gente tem que considerar que o médico perito, ele tem que ser, de fato, perito. Ele tem que ter uma expertise. Inclusive, existe uma orientação por parte da Justiça Federal, do Centro de Inteligência da Justiça Federal, que os peritos devam ter, prioritariamente, RQE em perícia, ou então uma demonstração curricular e técnica do domínio da perícia. Então, esse debate, se todo mundo pode ser perito, ele tem que ser feito de forma muito cautelosa, para evitar um processo ético, um processo judicial, por uma falha grosseira no exercício da perícia. Então, não é todo e qualquer médico que pode ser perito. E aí eu dou um caso concreto que gerou até um pouco de debate. Eu atuo num processo judicial, que eu estou defendendo um médico, e o perito nomeado tinha 2 anos de formado. Os médicos que estavam sendo acusados, e eram 5 médicos, todos tinham de tempo de pediatria, tinham mais tempo de pediatria do que o perito tinha de idade. Eu posso dizer que um recém-formado, uma pessoa com 2 anos de profissão, ele tem condições de ser perito, ser um expert e avaliar a conduta dos seus pares. Isso é muito temerário. Isso é muito arriscado. Então, o que a gente defende, o que eu tenho defendido a todo momento, e o juízo até acatou esse argumento, é que para ser perito tem que ser médico. Esse é um ponto. Mas não basta ser médico. Eu tenho que demonstrar uma expertise. O RQE é um indicativo muito grande, mas não necessariamente o RQE. Uma prova curricular, o percurso profissional desse profissional pode atestar a sua expertise. Tá? Então, cuidado quando vocês aceitam o ônus de ser perito, a função de ser perito, porque o risco de uma potencial imperícia, de uma imprudência ou até de uma negligência pode ser constatado. Um outro ponto que a gente tem que debater, e isso também é um caso concreto, foi de uma médica que recusou ser perita. A médica tinha poucos anos de formada e ela disse que não aceitava ser perita.
Apenas e tão somente isso. Para cada recusa dela, o juiz determinou a abertura de uma sindicância junto ao conselho. Por quê? Porque ela recusou a função pública. O problema, no caso dela, foi que ela recusou de forma infundada. Quer recusar? Você entende que não há o domínio técnico para ser perito? Tudo bem. Recuse, mas diga que você não se sente confortável, não se sente seguro para uma função tão relevante. Afinal de contas, o perito é um auxiliar da justiça. E aí, por conta dessa recusa dela infundada, simplesmente ela disse, não aceito. E pronto. O juiz determinou a abertura para cada recusa de uma sindicância. Resultado, 15 sindicâncias abertas no intervalo de um mês. Os conselheiros ficaram doentes, porque eram 15 sindicâncias a mais para julgar. A profissional fica doente, porque vai ter que se defender em 15 sindicâncias. E o advogado fica doente, porque é mais trabalho para ele. Além desses dois casos, eu trago um terceiro, de uma médica que atuou em mais de 100 perícias, e ela demorou para entregar os laudos. Para cada laudo atrasado, o juiz oficiou o conselho e determinou a abertura de uma sindicância. Hoje ela já está com mais de 50. Nos nossos cálculos, ela vai chegar em 80, 85 sindicâncias. Vamos lá. A gente tem diversos aspectos que a gente deve considerar. Em relação à demora na entrega dos laudos, o primeiro ponto é, de fato é uma demora ou é o não atendimento no tempo do juiz? Nem sempre as coisas funcionam no tempo dos magistrados. Fazer perícia, elaborar um laudo, não é que nem a produção de caldo de cana. Você não bota a informação de um lado e o laudo já sai pronto do outro. Então, o que a gente tem que debater é, esse tempo foi razoável ou foi o tempo que o juiz entendia como adequado? Só que o juiz não está fazendo o trabalho. Depois, se os atrasos foram contínuos, a gente não deveria ter uma sindicância para cada processo. A gente deveria ter uma única sindicância apurando todos os atrasos. Esse tipo de conduta do magistrado apenas assoberba o conselho. E aí, se a gente estiver falando, por exemplo, esse caso aconteceu no Rio de Janeiro, mas se a gente estiver falando do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, nós temos 42 conselheiros para julgar toda e qualquer sindicância e processo naquele estado. Só que São Paulo, salvo engano, tem 300 mil médicos, 200 mil médicos. Só que os mesmos 42 conselheiros, em termos quantitativos, eles estão lá em Roraima, que tem 900 médicos inscritos no estado todo. Então, esse tipo de conduta por parte do judiciário apenas sobrecarrega o conselho. E isso coloca em xeque a própria função do conselho. Porque eu vou estar perdendo tempo ao fracionar esses processos e apenas sobrecarregando o próprio funcionamento. Então, dentro da minha experiência, perícia, tradicionalmente, não é uma especialidade muito demandada nos conselhos. Pelo menos não pelos periciandos. Tá? Quem hoje mais denuncia é magistrado e, sobretudo, assistente técnico. Ou então advogado. Por quê? Porque o advogado quer acompanhar o ato e o perito não permite. Porque o advogado entende que o perito está sendo parcial e aí, como forma de afastar o perito dos seus processos, ele denuncia o perito no CRM. Então, a gente começa a ver hoje o uso do CRM de forma estratégica, mas é uma estratégia que é maldosa para afastar peritos da sua própria função.
ou então a denúncia por parte dos magistrados, por parte das autoridades em geral, o delegado também faz muito isso, porque não teve a sua vontade respeitada. E aí, nesse caso, o que os profissionais têm que fazer? Na minha humilde opinião, os profissionais eles têm que se organizar. Tem que verificar se toda essa conduta de denúncia, se essa excessiva conselhização que a gente está tendo de denúncia junto ao conselho, se ela é estratégica, se ela é orquestrada. Porque se estiver sendo, a classe tem que se organizar, a classe tem que reagir. Tá. Feitas essas breves considerações, como a gente tem pouco tempo aqui e tem debate ainda e tudo mais, eu encerro aqui a minha participação e me coloco à disposição para debate. Obrigado. Muito obrigada, doutor Igor Mascarenhas. Vou passar a palavra agora novamente para o doutor Herman, se quiser fazer algumas considerações. Já antecipo que temos algumas perguntas aqui que o pessoal tem mandado através do chat. Então, eu queria que o senhor fosse breve, doutor Herman, que nós vamos tentar responder esses questionamentos. Três minutos. Interessante a colocação do doutor Rodrigo, né, em relação ao aumento do número de médicos, que tem aumentado as denúncias, a formação com novas escolas, né? Fazer um comentário especial aqui para ele, em relação, que eu acho interessante, em relação à parametrização dos conselhos. Essa uniformidade, ela ocorre mais no Conselho Federal de maneira geral. Nós temos 7 câmaras lá, mas existe uma consonância na maioria delas, em relação a essa questão. Quando o Conselho Federal de Medicina eu procurei instituir lá uma regra que tem sido adotada em alguns conselhos, que é a obediência do parágrafo 1º do artigo 22 da lei, né? que diz que, lendo aqui em verbis, né? Só nos casos de gravidade manifesta que exigem uma aplicação imediata da penalidade mais grave, a imposição de penas obedecerá à gradação desse artigo. Diferentemente de um homicídio, um latrocínio, né, do Código Penal, nas nossas normas não existe a gradação da pena. Então, qual que foi a premissa que eu utilizo e procuro difundir? Que para a penação pública deve ter 3 requisitos. Se o fato tem de conhecimento público, se a reincidência ou mesmo a recorrência e se o fato é gravoso. Então, fundamenta-se o parágrafo 1º baseado nessa situação. Então, a questão da cassação é uma discussão também ampla, mas ela é o único lugar da pena perpétua em que o dano principal, o bem maior do ser humano é a vida. E o judiciário, até hoje, não conseguiu nem fazer, nem procurar derrubar essa questão da pena perpétua. A outra questão em relação ao doutor Igor, né, que é uma grande preocupação hoje dos médicos peritos, né? A questão se o perito tem que ser obrigatoriamente médico. Vários magistrados, inclusive do TRF, têm nomeado fisioterapeutas, certo? Como peritas. E isso é uma grande briga que existe, uma grande luta que existe dentro do meio pericial médico, né? Agora, a dificuldade é pela remuneração de conseguir peritos para todas as situações, certo? E aí, recentemente, saí agora da diretoria do Conselho Regional, a primeira secretaria tinha algumas responsabilidades, e recebemos um ofício da Corregedoria do Tribunal de Justiça pedindo para divulgar a página dele para que os possam ter acesso à perícia do TJ. Então, nós divulgamos na nossa página como é feito para se acesse para ser perito de justiça. Mas, agora, lembrando, só o que o doutor Igor falou, o Código Civil, né, o novo código, inclusive, se não me engano, era o antigo 464,
ele dizia que o médico pode recusar e é em consonância de uma resolução específica do federal, desde que ele justifique a sua impossibilidade, o seu impedimento, inclusive a sua incapacidade para fazer. Só essas duas primeiras considerações que eu gostaria de fazer. Obrigado. Obrigada, doutor Herman. Gostaria de comentar alguma coisa, doutor Rodrigo? Sim. Acho que é interessante dizer o seguinte, né? Embora as instâncias de condenação sejam independentes, e aí eu vou... Esse assunto eu debato ele mais no livro que está para sair, elas são frequentemente intercomunicantes. Então, por exemplo, eu tive um caso em que estavam correndo tanto a questão ética quanto a questão penal. E aí, na delegacia, simplesmente o delegado sentou no processo esperando que o conselho desse as respostas que ele procurava. Então, assim, é muito sério essa situação do Conselho de Medicina, e acho que todos os conselheiros devem ter essa dimensão, principalmente quando é um ato que a denúncia vem por meio de um delegado ou uma outra instituição oficial, que muitas vezes está sobrestado aquilo lá na questão. Às vezes o conselheiro não pede atualização de como que está nessa instância esse andamento, e aí eles querem as respostas do Conselho de Medicina no seguinte aspecto: bom, se os conselheiros que são lá, dezenas, votaram e condenaram, quem sou eu aqui na minha posição que vou contra essa situação? Então, essa dimensão, todos os colegas médicos deveriam ter, né? Tanto na seara penal quanto na civil, muitas vezes um processo de suposto erro médico, né? Que eu não gosto dessa palavra, porque já está se criando até um juízo de valor, nem na perícia, né? Perícia de erro médico. Eu pego, risco esse cabeçalho e ponho perícia de verificação de ato médico, por dois motivos. Primeiro, o perito sendo, então, imparcial, ele está verificando se há ou não há uma má prática do profissional. E segundo, quando a gente coloca perícia de verificação do ato médico, a gente está implicitamente colocando para o juiz o seguinte: olha, desse ato pericial, perito e assistente técnico tem que ser médico, porque é um ato médico exclusivo, não comporta profissionais de saúde que não sejam médicos. Obrigada, doutor Rodrigo. Doutor Igor Mascarenhas, o senhor gostaria de comentar alguma coisa? Na verdade, para complementar, e aí trazer um caso concreto. Há um tempo chegou um médico lá no escritório já condenado em primeira instância. O fundamento da condenação dele em primeira instância foi a condenação da médica que trabalhava no hospital no CRM. Então, dizer que as esferas são independentes e autônomas, isso acontecia muito, eu acho que num campo teórico, não vincula, mas na prática acaba que vincula. A gente teve recente uma decisão do TJ de São Paulo, e o TJ entendeu que se o Conselho, que é o órgão encarregado para fiscalizar o exercício da profissão, não compreendeu que houve um erro médico, ou que a conduta do réu foi correta, então não cabe ao judiciário dizer que ele errou. Então, cada vez mais, o processo ético ele adquire uma relevância. Eu tenho amigos que são promotores e eles denunciam os médicos no conselho. Por quê? Uma política estratégica. Se o CRM condenar, é sinal que o médico é muito culpado, de acordo com um colega meu promotor. Se o CRM absolver, talvez o médico seja culpado, aí ele vai investigar. Mas o CRM acaba funcionando como um parâmetro, uma análise de viabilidade jurídica da ação judicial. Então, a gente tem que ter, e isso é uma conduta que é muito recorrente por parte dos médicos, é pensar que, como o conselho é um julgamento por pares, ele está em casa. Então, ele não tem nenhum problema, não vai ter nenhum risco.
quando na verdade é justamente o contrário. Uma condenação dentro do conselho acaba servindo como uma prova muito relevante para as outras esferas. Então, cuidem para os médicos ou para os advogados, cuidem do processo administrativo, cuidem do processo ético. Até porque quando a gente está falando de uma pena pública, então eu sou conselheiro, eu sou conselho e eventualmente censuro Rodrigo, vai sair apenas para os de acordo com o processo número tal, Lei 3268, artigo 22, a linha C, Rodrigo Depuy está sendo condenado por violação ao artigo 1º. O que ele fez, como ele fez, ele matou alguém, ninguém sabe. Você só vai ter essa informação. Então, a imagem, a honra dele vai estar comprometida. Uma cassação que hoje é perpétua, apesar de eu discordar. E aí? Imagina um profissional que durante 30 anos atuou como médico e, de repente, ele não pode mais exercer a medicina. Eu só sei ser advogado e professor. Se alguém um dia disser que eu não posso ser advogado e professor, eu não sei o que eu vou ser ainda. E, sendo bem sincero, eu não quero nem pensar nisso. Então, a gente tem que ter cuidado com o processo ético. Essa é uma recomendação que eu faço para todo mundo. Trate com carinho o processo ético, porque ele pode ser a pedra fundamental de uma condenação judicial, civil e criminal. Ok? Então é isso. Obrigado. Obrigada, doutor Igor. O doutor Rogério Nobre, que é médico perito em Natal, pergunta para o doutor Herman como se dá o acesso pelo envolvido ao processo das comissões de ética médica em hospital. Seu microfone está fechado, doutor Herman. Estava tentando acessar o chat aqui. Podia repetir de novo, por favor? Como se dá o acesso pelo envolvido ao processo nas comissões de ética médica em hospital? Como funciona isso, a comissão de ética? O acesso, né? Como que a comissão de ética vai ser... vai tomar conhecimento? É da mesma forma. Existe um fato interno, um colega, as comissões de ética são o braço do conselho nas instituições, ele recebe a denúncia e vai fazer a instrução inicial. Se é um fato de grande relevância, que tem que apurar, ser apurado, ele tem que ir para o conselho, porque as Doutor Herman, o senhor bloqueou o microfone. O que eu fiz de bom, agora eu estou derrubando tudo. Chegou a denúncia da comissão de ética, ela pode ser feita de qualquer forma, certo? Assim que ela chega, funciona da mesma forma. Direito ao contraditório, você tem que avisar a parte que ela foi denunciada. E a grande dificuldade é que as comissões de ética, apesar de reuniões, de orientações, as comissões de ética e de seminários, elas às vezes fazem conclusão específica de uma infração, certo? Então, ela tem que se limitar a apurar o fato e, se tiver um indício, ela encaminha para o conselho sem a conclusão. E pode também fazer a conciliação. O Herman, por exemplo, discutiu com um colega lá dentro do bloco, se exaltou, e lá, publicamente, durante a reunião da comissão de ética, ele se desculpa e se encerra por ali, se a outra parte tiver contemplado. Basicamente, a comissão de ética é como se fosse um braço, ela só não tem competência para aplicar a pena ou ver indício de negligência ou qualquer outro do artigo 1º. Não sei se eu consegui responder. Claro. Agora, a pergunta é direcionada para o doutor Rodrigo. Ela foi feita pelo doutor Breno Guilherme. Doutor Rodrigo, o senhor acredita que o auxílio de um profissional jurídico especializado durante o procedimento ético poderia acarretar na diminuição dos números de condenação apresentados pelo senhor na faixa de 54%? Com certeza.
Por que que eu acho isso? E isso, não estou fazendo aqui apologia ao livro não, mas eu trago no livro N situações práticas, teses jurídicas, exemplos, e o que eu quero dizer é o seguinte: o melhor momento para o médico constituir um profissional da área do direito médico seria na sindicância. Por quê? Ele tem a possibilidade de apresentar as provas, rechaçar qualquer possibilidade de capitulação, né, jurídica, alguma possível infração ética nesse momento e ceifar de plano, antes mesmo do nascedor, um PEP, né, que é o processo ético disciplinar, sabendo que o médico, ele não é, na sua formação, ele não tem conhecimento suficiente para entender os procedimentos relacionados à condução de sindicância ou mesmo ao longo de todo um processo administrativo junto ao tribunal ético. Então, ele não vai saber ao certo em questão de produção de provas, como que ela é feita, qual a forma que deve ser apresentada, em qual momento. Muitas vezes ele acredita que, apresentando os fatos por si só, ele conseguiria responder o conselho. Na realidade, eu, vendo como médico e tendo esse conhecimento, eu entendo que é quase que um suicídio o médico fazer sozinho, sem nenhum assessoramento. Muitas vezes ele produz até prova de confissão, sem querer, dos fatos ali. Lembrando que existem também meios de solução ainda na sindicância, que podem, né, tal como o conselheiro Herman já disse, né, tem a conciliação, o termo de ajustamento de conduta, que pode ser trazido nesse momento. E na seara processual, obviamente, tem a questão dos recursos. Então, por exemplo, eu já vi médico, né, enquanto procurador, era mais de um cliente, chegar o médico numa sustentação oral, ele nem sabia que aí ele era dado 10 minutos, né, a reação dele foi começar a quase que chorar. Né? Então, assim, é um tanto quanto complexo, não são procedimentos simples, nem mesmo um advogado que não atua na área do direito médico tem conhecimento com profundidade. Então, o ideal é tal como na medicina, né? A gente fala assim, quem que vai fazer, por exemplo, a retirada de um tumor, de um meningioma? O profissional mais indicado é o neurocirurgião, embora o médico em qualquer especialidade, em tese, estaria habilitado. Mas ele teria essa capacitação, esse refinamento técnico para fazê-lo com segurança? É a mesma analogia que eu faço também. Embora eu sempre saliento a todos os colegas médicos, olha, obrigado a ter na sindicância ou no PEP um profissional da área jurídica, não é obrigado, você pode fazê-la de ponta a ponta. Mas é o ideal? Julgo que jamais seria o ideal. Tá ótimo. Bom, nós estamos chegando ao fim da nossa sessão. Eu queria agradecer a participação de todos, não só aqueles que apresentaram, mas os demais participantes. Informar que serão enviados através dos e-mails certificados dessa participação. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Guilherme, nosso diretor, e em seguida o fechamento será realizado pelo doutor Dermecinto. Doutora Lorena, me permite só uma... Isso não vai demorar nem 30 segundos. É só na fala do doutor Rodrigo. É interessante isso. Há uma cultura de que na sindicância não deve ter procurador. Mas o conselheiro, ele compara muito a primeira manifestação, que é a manifestação de esclarecimento, e a manifestação depois da defesa prévia. Então, essa cultura que a gente tem dos conselhos e dos médicos, é raro, você conta de 1 a 100, 99 não são acompanhados por procuradores, e se estranha quando o procurador vem na sindicância. É uma colocação muito interessante essa do doutor Rodrigo. Obrigado. Muito obrigada, doutor Herman. Deixa eu fazer uma parte também, inclusive, ao que o conselheiro Herman disse. Eu acho que, inclusive, quando tem o profissional da área jurídica especializado, facilita o trabalho do conselheiro. Ele fica até mais seguro quando tem essas fundamentações e provas, por exemplo, para arquivar, porque traz com maior facilidade essas provas e esse entendimento também. Obrigada, doutor Rodrigo. Doutor Guilherme.
Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que se inscreveu para mais uma sessão clínica aqui da nossa Regional de Minas. Agradecer com grande satisfação aqui a participação e o preparo do Dr. Herman Alexandre, do Dr. Rodrigo de Puí, do Dr. Igor Mascarenhas. Já tinha contato, já conheci o Dr. Igor e o Dr. Rodrigo de longa data, acredito desde o ano passado. O Dr. Herman, tive a oportunidade de conversar com ele, se não me engano, semana passada, pela primeira vez, e todos foram muito receptivos no convite, o que nos deixa bastante felizes, né? Mais um evento que eu achei muito pertinente aqui, a idealização aqui pela nossa regional desse evento, eu acho que é bastante pertinente, tanto para médicos como para advogados, que envolve a atuação de todos. Mais uma vez, a gente traz um tema aqui que a gente não vê esse nível de discussão em outros fóruns. Eu achei muito boa os apontamentos trazidos pelos debatedores, uma apresentação bastante esclarecedora pelo Dr. Herman, do processo ético profissional, que muitos médicos, acho que quase 100%, aqueles que não estão envolvidos diretamente com o Conselho, não conhecem as regras do processo, e muitos advogados que atuam na parte de direito médico lidam com isso, e outros estão querendo aprender. Então, acredito que essa sessão clínica auxiliou bastante aí para esclarecer alguns pontos e foi bastante proveitosa. Gostaria agora de passar a palavra para o nosso vice-presidente, doutor Demercindo Brandão, para poder fazer as considerações finais. Fiquei muito satisfeito com o que nós assistimos aqui hoje. Cada participante cumpriu acima do que a gente até pensava. Eu já sei, eu conheço, já assisti a aula do Herman 1000 vezes, mas brilhou mesmo, integralmente. O Rodrigo é meu vizinho aqui de trabalho, mas a gente não tem contato pessoal, né, Rodrigo? Eu conheço o seu trabalho, que é maravilhoso, fez uma apresentação complementando aí e acrescentando tópico muito importante. O Igor, né, lá da terra do professor Genival, acho que nós não tivemos contatos pessoais, fiquei muito satisfeito, agradeço a colaboração, agradeço a participação de todos que assistiram, a comissão científica, que cada um cumpriu o seu papel muito bem, e queria alertar, nós já tivemos essa live de hoje terminando com prazo menor. É um objetivo nosso não passar de 1h30 de trabalho para o ano todo. E é objetivo nosso também, bem discutido com a diretoria, comandada aí pela nossa tenente-coronel, a doutora Elisete, bem assim, que vão procurar trazer temas da prática para o perito esse ano, sabe? Temas, inclusive, assim, técnicos de formação do perito, de atualização das perícias médicas. Então, essa de hoje começou com a generalidade, que é essa visão ética, legal da profissão do perito. Eu acho que eu fiquei plenamente satisfeito e agradeço a todos e agradeço a oportunidade que a presidente me deu, principalmente pela amizade do Dr. Herman, de fazer essa abertura e essas considerações finais. Um grande abraço para todo mundo. Como diz na gíria, né, doutora Elisete? Papa Mike e Papa Charlie, né? Para quem entende a linguagem, né, doutor Demercindo? Muito obrigada, então, a todos. Vamos finalizar aqui a gravação. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigada. Tchau.